Zé, seu microfone está aberto, quando quiser, fique à vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Onipotente, Onipresente, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa família, Senhor, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Somos eternamente gratos. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor venha restaurar a saúde daqueles enfermos, Senhor Deus. Que o Senhor proteja a todos aqueles que estão trabalhando para tentar curar esses doentes, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, na vida deles, protegendo, livrando eles deste mal, Senhor, dessa doença que se espalha por todo o mundo, Senhor Deus. Se for da sua vontade, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um daqueles que ainda não te aceitou como um Senhor e Salvador, para que eles venham, Pai, entender e ver que o Senhor é o único Deus, é o caminho, a verdade e a vida, Senhor Deus. Só com o Senhor teremos a oportunidade de alcançar a vida eterna, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Receba este devocional que faremos agora, Senhor Deus, que seja do seu inteiro agrado e que possamos, Senhor Deus, nos edificar ainda mais hoje com a palavra, com a mensagem que o Marcos trará, Senhor, que o seu Espírito Santo possa estar usando ele, Senhor Deus, para, através das palavras, vir nos edificar e nos fortalecer, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. O escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação, com glória coroai. Perdoados por Jesus, alegres adorar. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os vios grilhões, com glória coroai. A quem quebrou os vios grilhões, com glória coroai. Amém. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou
a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém? Marcos, seu microfone já está aberto, quando quiser. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Bom dia, pessoal. Eu vou iniciar então a mensagem. Seguinte, bom dia, para quem não falei, eu estou ao vivo, tô entrando ao vivo aqui no meu Instagram. E eu tenho também dividido essa mensagem com algumas pessoas. E agora hoje eu decidi pela primeira vez deixar ao vivo, vou tentar gravar, vai ter muita gente. Mas é uma forma de a gente mandar a mensagem de Deus para pessoas também, tá bom? A mensagem que eu tenho para passar hoje é o que você está colhendo? Como está sendo a sua vida, né, no dia de hoje? Como que está a tua saúde? Como que está a tua relação familiar com seus filhos, com a sua esposa ou seu marido? Com o seu pai, com a sua mãe? Como está a sua vida espiritual? A relação você com Deus? Como está a sua vida financeira? Você tem abastância? Você tem saldo na conta para atravessar esse problema? Como que está a sua relação no seu trabalho, a sua vida profissional? Como está a relação das suas amizades? Tudo isso que eu estou dizendo é que está relacionado ao que você plantou. O que você planta é o que você está colhendo no dia de hoje. Não tem outra forma. Não tem como viver de forma diferente, eu anotei aqui, se eu e você que está me ouvindo, no passado, não plantou uma semente boa. Se você, em algum aspecto desse, está vivendo com alguma dificuldade, alguma coisa, é porque talvez você não plantou de forma diferente. O reflexo de hoje é aquilo que você fez no passado. E o que você quer para o teu futuro? O teu futuro depende daquilo que você está fazendo hoje. Então, muito importante a gente pensar o que a gente está vivendo hoje para saber o que vai estar colhendo lá na frente. Então, o que nós estamos colhendo hoje é fruto daquilo que a gente plantou. E o que a gente quer colher no futuro é fruto daquilo que a gente está plantando hoje. Então, a gente tem que refletir isso.
Não tem outra forma. E isso leva tempo. Eu quero contar uma história para vocês que nunca mais saiu da minha cabeça, e eu levo isso principalmente para os meus negócios. Eu tive, há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava numa plantação de vinha. Eu gosto muito de vinho, tá? E eu estava numa plantação de vinha na Itália, junto com um amigo meu. Na verdade, ele é até considerado, ele me chamar de filho, tal, brasileiro, é um senhor já. Ele já planta, já é a 5ª geração que eles plantam vinho lá no noroeste da Itália. E ele pegou o carro comigo dentro da casa dele e me levou até a plantação, as plantações dele de vinho. E a gente andando, ele chegou numa das terras e ele me apresentou. Falou: Marcos, está vendo? Essa aqui é uma terra que eu comprei recente. Eu vou fazer aqui as plantações aqui de vinho, de uva, né? E eu falei: como que é que você faz, né? Como que funciona isso? Ele falou: olha, esse terreno aqui, ele precisa ser arrancado todas as raízes, né? Eu vou arrancar todas as raízes para não ter nenhuma interferência na plantação. E aí depois eu passo o arado, o trator, e deixo a terra descansando 2 anos. Eu deixo por 2 anos a terra descansando. Depois eu venho, coloco os postezinhos e começo a pegar as parreiras e plantar uma a uma, seguidinho, em fileira. E para eu poder colher essa uva, eu vou demorar, na primeira colheita, desde o início da plantação, eu vou demorar entre 3 a 5 anos para poder fazer a colheita, para eu poder produzir o vinho. E aí, passado esses 5 anos, eu vou fazer essa colheita. Ele fala que ele leva aonde ele faz o vinho, ou seja, a cantina. Lá ele tinha alguns tanques, né? Inclusive, ele tem tanques de cimento e tanques de inox. E aí ele pega o cacho de uva, separa, então, a cepa, que é a uvinha, dos cachos, seleciona as melhores e coloca tudo sobre esse tanque. E lá faz uma fermentação, cerca de mais ou menos uns 10 dias, se for no tanque de cimento, que ele faz por degradação. Aí existe em cima, mais ou menos a 1 metro do tanque, você tem uma boca, que ali você engata uma mangueira e é extraído o líquido, porque todo o bagaço da uva fica no chão, no fundo. E esse líquido da uva é enviado para umas barricas de carvalhos grandes e ali é feito um processo por mais um tempo. E depois ele extrai dali da barrica grande para barricas de carvalhos pequenas. E por ali fica 12, 24, 36 meses, muitas vezes, esse vinho tendo esse contato com a madeira, para poder um vinho ficar um vinho mais macio, mais saboroso. Dali, ele extrai esse vinho da barrica e então passa a engarrafar os vinhos. E muitas vezes esse vinho que é engarrafado, ele fica ainda na garrafa por algum tempo para assim depois ser comercializado no mundo inteiro. Então, e mesmo assim, o vinho já sendo comercializado, as pessoas comprando, elas sabem que o melhor desse vinho
vai, no ápice dele, o melhor dele, vai chegar a ficar 10 anos, 15 anos dentro de uma garrafa, em uma adega. O que eu quero dizer? Quando eu olhei, eu vi e ouvi esse processo, e ele me dizendo que aquela vinícola dele está por 5ª geração e que já existe há mais de 200, 300 anos, né? E existem vinícolas de muito mais velho que o descobrimento do Brasil, que é passado de gerações por gerações. E um processo de um vinho, ele demora muito tempo. Eu pensei, nossa, quanta paciência, né? Existe para passar por todo esse processo. E muitas vezes, o meu negócio hoje, atualmente, ele tem cerca de 10 anos. Eu estou vendo aqui o Edson, por exemplo, quantos anos ele teve trabalhando com gás, se é que ele não está trabalhando ainda hoje. É uma história, né? Tudo leva tempo. É uma plantação, né? É uma semente que você pega e planta, e aquilo leva tempo. E a gente, então, esse processo todo, para ter o ápice, por exemplo, do vinho, ele demora anos, né? Imagina, para você pegar, arar uma terra, 2 anos. Para fazer a 7. Para você fazer todo o processo do vinho, pelo menos mais 3 anos. 10. E mais 10 anos numa garrafa, ou seja, 20 anos para você comercializar ou abrir uma garrafa e ter o ápice. Para comercializar, 10 anos. Então, assim, retomando, o que nós estamos plantando, né, é o que a gente vai colher no futuro. E muitas vezes nós queremos até antecipar esse processo. Eu e você estamos plantando. Entrou o Jorge aí, já colocou como... Já fechei. O que eu e você estamos plantando? E eu gostaria de dividir uma passagem que a gente ouve quase todos os domingos, né? Essa passagem, na verdade, fala-se sobre a área, parte, né, o quanto você está doando, mas há diversas passagens dentro da Bíblia falando sobre a semeadura, sobre plantar e colher, né? Isso vai ser na eternidade e aqui na terra. 2 Coríntios 9:6. É muito conhecido e eu vou reler. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ele fala assim: aquele que planta pouco também vai colher pouco. E aquele que planta muito também vai colher muito. O quanto nós estamos plantando, né? Queria dividir com vocês uma história que eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu sigo na internet. Eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, e ele falou sobre a história do milho, né? Ele fala que um milho, uma espiga de milho, ele tem cerca de 500 a 800 grãos ali. E se você pegar um pé de milho, ele dá de 2 a 4 espigas de milho. Então, vamos fazer aqui um cálculo, uma média. Basta você só ter uma semente para poder você plantar. Então, passa-se o tempo, você colhe um pé que vai dar cerca de 2, eu vou colocar bem para o mínimo, 2 espigas de milho a 500 grãos cada uma. Ou seja, a gente tem 1.000, né? 2 espigas, 500 cada uma, a gente tem 1.000 grãos daquele.
Se você pegar de uma semente que você plantou, der 1.000, se nós pegarmos esses 1.000 e plantar, supostamente vai dar 1 milhão. Se você pegar 1 milhão, vai dar 1 milhão, né? 1 milhão não é 1 milhão grandão, mas dá 1 milhão. E você replantar, minha calculadora nem fez o cálculo, porque ela não tinha, né? 1 milhão vezes quanto isso vai dar você replantar. Ou seja, é multiplicador, né? É multiplicador. O que acontece também? No passado, acho que algumas pessoas que estão aqui acompanhando sabiam que a gente, quando plantava-se, né? Eu acompanhei até meu pai em algumas plantações, em algumas chácaras. Você pegava, meu pai plantava, e muitas vezes nem os frutos, até acho que uns tempos atrás, meu pai fez uma plantação acho que de manga na chácara, e a manga não vingava, ela vinha com alguma falha, né? Não era um fruto bom. E muitas pessoas plantavam esse fruto, né, no solo e tinha alguns problemas, porque plantava de qualquer forma, não tinha uma técnica. E os anos se passaram, né? O mundo cresceu, muitas pessoas necessitam, né? Existem mais pessoas no mundo. Então, se as grandes produções, eles passaram então a estudar as sementes, né? A estudar em laboratório para que essas sementes pudessem ser modificadas. E se investiram milhões, né? E se investem milhões para que a plantação seja mais rápido, né? E mais eficiente, para que não aconteça como, por exemplo, aconteceu na plantação de manga, por exemplo, do meu pai. Então, eu notei que muitos estudos modificam as sementes, da parte técnica e tudo mais. Milhões são gastos com esses estudos para ter megas produções, né, para poder exportar para o mundo. Quanto no Brasil? O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos e é muito conhecido. Mas, assim, mesmo se eu pegar essas sementes que são investidas a milhões e plantar em um solo ou qualquer solo que não seja fértil, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Então, eu gostaria de a gente lesse um versículo sobre não só adianta a forma de que a gente está plantando e está semeando isso, mas e sim o solo. Pegar a melhor semente, a semente que se investiram milhões, e se plantar em qualquer solo, se não for fértil, não vai adiantar de nada. Não vai dar um fruto. Lucas capítulo 8, versículo 5 a versículo 8. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo de 5 a 8. Só ressaltando, você vê como a importância que Deus deixa nas Escrituras do semear, né? Essa parábola do semeador, ela está nos 3 livros, nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? Ou seja, parece que, né? Parece não, Deus quer deixar um reforço no mesmo versículo. Tudo bem que aqui ele tem uma interpretação sobre a plantação da palavra de Deus, né, no solo que é o coração. Mas eu quero fazer um paralelo. Então, Lucas capítulo 8, versículo de 5 a 8. Na minha versão está falando: certo homem saiu para semear.
Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu pelo caminho e foi pisada pelas pessoas e comida pelas aves do céu. Outra parte caiu num terreno onde havia muitas pedras e quando começou a brotar, secou por falta de umidade. Outra parte da semente caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram junto às plantas e as sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa e ao crescer produziu 100 mais grãos do que foi semeado. Irmãos, não adianta a gente também só pegar a semente certa e plantar e deixar, né, semear para que a gente possa colher. O importante é a gente também ter o solo, né? E a gente tem que pensar que a gente não pode antecipar isso. Isso pode te custar um preço caro. O fruto não vai estar bom ainda. Como diz, né? O fruto ainda não está maduro. Quem já daqui comeu um caqui, por exemplo, que não está ainda no ponto? Amarga a boca. E a gente, usando esse mesmo exemplo de plantar e colher, existem pelo menos 3 variáveis, né? A semente que você está plantando, o tipo de semente, o tipo do solo e a estação do ano, né? A gente tem que pensar nessas 3, pelo menos essas 3 variáveis. Por exemplo, a uva, para dar um bom vinho, tem que estar determinado no lugar certo para dar um melhor vinho, né? No tempo certo para plantar e na hora certa, né, para colher. Então, existem pelo menos essas 3 variáveis. E quando a gente adianta, a gente tem justamente igual o caqui. É mais ou menos assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um sonho grande de ter um apartamento próprio. O que eu faço? No vez de eu esperar e guardar um dinheiro para comprar comprar determinada coisa, por exemplo, esse meu sonho desse apartamento, o que eu faço? Eu pego e quero antecipar o meu sonho. Eu vou lá no banco e financio o banco, ou seja, eu antecipo esse sonho para o dia de hoje. Quanto que vai me custar hoje para financiar esse meu sonho, desse apartamento? Pelo menos de 2 a 3 vezes mais. Eu vou pagar 3 apartamentos, pelo menos, de juros. E que muitas vezes, quantos compromissos às vezes a gente faz, a gente nem consegue, a gente se sente sufocado por esse compromisso que a gente assumiu, não consegue às vezes fazer nada, às vezes acontece alguma coisa, a gente perdeu um emprego ou não ter essa renda suficiente para poder realizar esse sonho que a gente antecipou. E muitas vezes a gente até perde o apartamento, entrega, ou justiça e tudo mais. Então, muitas vezes a gente não quer esperar o tempo, não quer fazer essa plantação, esse semear para ter a hora certa. E a gente quer, muitas das vezes, nós queremos antecipar esse sonho. E a gente paga um preço caro, alto, 3 vezes mais até, entendeu? Então, a gente tem que pensar sobre isso. O que eu gostaria de estar resumindo, né, concluindo essa mensagem, que eu anotei aqui, que a gente tem que preparar o solo, né, preparar o nosso coração, a nossa mente, né, plantar, pegar essa sementezinha e plantar, e esperar o tempo, semear, cuidar, colher desse fruto, replantar para que continue dando frutos, né? Assim, a gente vai ter colheitas de 30,
60, 100 por um, como diz a palavra, né? E o que eu desejo hoje é que todos nós possamos refletir o que nós plantamos no passado, é o que a gente está vivendo hoje, em todos os aspectos da nossa vida, e o que eu e você estamos fazendo hoje, o que nós estamos plantando hoje, que a gente vai colher no futuro. Que Deus abençoe a vida de todo mundo, que vocês tenham uma ótima terça-feira, tá? E que nós possamos meditar nessas palavras, tá bom? Era essa a mensagem que eu tenho que passar. Seu microfone está aberto, Zé, quando você quiser. Ok. Temos tantas coisas para se pensar e ver, e muitas outras para se avaliar. Como tenho sido e vivido por aí, será que estou de acordo com a palavra? Hoje é muito fácil se dizer que é cristão. Difícil mesmo é ter que se viver. Vale bem mais que uma vida do que um fardo falar. Vida de santidade, vida vivida em verdade, que fique na brecha em favor do povo seu. Porque eu quero buscar a Deus e também seu reino. Buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver. E todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão. Porque eu quero buscar a Deus e também seu reino. Buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver. E todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão. Sim, virão. Amém. Walter, seu microfone já está aberto, Walter. Então vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos a Deus por mais este dia, por esta oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo e edificando a nossa fé. Agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. Agradecemos, Pai, pela sua palavra que nos fortalece a cada dia. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos semeadores da palavra e somente da palavra. Sabemos, Pai, como diz esse cântico, que é muito fácil se dizer que é cristão, mas o difícil mesmo é viver. Ensina-nos, Pai, a viver da maneira agradável ao Senhor e dê-nos sabedoria para interpretarmos cada coisa na nossa vida, para que possamos ser mais úteis ao Senhor. Agradecemos pela oportunidade de rever o Edson. Que o Senhor abençoe a Rosana, enfim, a família dele toda. Abençoe, Pai, o teu povo, onde quer que esteja. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.